Saudações astronômicas, bem-vindo aos queridos ouvintes, e hoje vamos então traçar um pensamento sobre uma questão que vem permeando a sociedade desde muitos tempos. E bem, quem nunca viu nos filmes e séries, falar dos extraterrestres, ou sequer se perguntou da existência deles? Essa é uma pergunta que ela vai desde curiosas mentes infantis olhando para os seus brinquedos, até mesmo grandes pesquisadores buscando indícios de sua vida. Afinal, quem não gostaria de, ao menos, retirar o peso que essa dúvida ela gera sobre nós? No episódio de hoje, vamos tentar entender um pouco mais essa problemática e tentar delinear um pensamento sobre uma das questões mais angustiantes que permeiam a nossa sociedade atual. Onde e quando estão os extraterrestres? Para começar a traçar então uma linha para essa pergunta, vamos entender de onde que surgiu essa indagação. Estudos apontam para o filósofo Epícoro, que em seu livro chamado Carta para Heródoto, ele descreveu o povoamento de planetas através de sementes. E da mesma forma que ocorreu no planeta Terra, poderia muito bem ocorrer em outros planetas. A dúvida mantém-se então em por que, justamente aqui no nosso querido pálido ponto azul, deu-se início a um complexo processo de formação de vida e que culminou onde estamos hoje. Eu aqui falando e você atrás da tela assistindo. E, bem, para entendermos também melhor, vamos recorrer às teorias de origem da vida. Casualmente, aprendemos na escola sobre como a vida se originou no nosso planeta e atualmente a teoria mais aceita é a de Oparin e Haldane, falando sobre o mar primordial, onde micro-organismos primitivos eles se originaram a partir de um meio que era rico em nutrientes e favorável à origem da vida. Porém, outra teoria que também é aceita, chamada de panspermia, onde ela tem uma ótica externa sobre a forma de vida na Terra, ou seja, ela adveio do espaço. E isso daí a gente pode ter como, por exemplo, fonte de grandes bombardeamentos que ocorreram na Terra há bilhões de anos atrás, assim como existem fontes que indicam que há cerca de 3,8 bilhões de anos atrás, em fragmentos rochosos, há indícios de micro-organismos presentes, o que coincide também justamente com o início da vida na Terra, que se deu há 3,5 bilhões de anos atrás. O interessante que podemos extrair desse pensamento é analisar os nossos vizinhos, então, como por exemplo Marte. E estudos referentes do MIT e de Harvard, conjuntamente com a NASA e outras instituições, estão em busca de material genético no planeta vermelho, chamado de busca genômica extraterrestre. E, bem, já que estamos falando de Marte, vamos então elucidar alguns conceitos também importantes para entender o porquê nós somos tão sortudos, mas ao mesmo tempo nós somos tão comuns do ponto de vista de capazes de abrigar vida. Por exemplo, existem alguns fatores, como a Terra e Marte se encontram, que seria a zona de habitabilidade, que seriam um local no sistema solar que seja capaz de ter a possibilidade de abrigar vida. Mas para isso existem outros fatores que também devem estar correlacionados, como por exemplo a existência de água em forma líquida, assim como observamos em nosso planeta, ter temperaturas que sejam variadas de 0 até 100 graus Celsius mais ou menos, e uma pressão em torno de 10 a sexta Pascal. Mas por que então Marte não está dotado de vida em sua superfície? Vamos então abordar um outro conceito muito importante para que haja existência de vida, que no caso seria a atmosfera. Para isso, vamos fazer um exercício mental. Imagine que a Terra é um pequeno globo azul na sua mão. Você se aproxima mais dela e você observa que é uma pequena película, bem fina, logo na sua superfície. Isso é a atmosfera. Conforme você tira essa película, o tempo passa, podemos observar então alguns fenômenos ocorrendo, como por exemplo, a temperatura de ebulição da água ela vai cair inúmeras vezes. Isso se dá por conta da inexistência da atmosfera então que exercia a pressão sobre ela. Então, logo nosso planeta azul não seria mais tão azul por conta dos oceanos que iriam evaporar. O resto da água então que se encontra, ele vai entrar em um estado de gelo, à medida que a temperatura média global vai cair para níveis em torno de menos 18 graus Celsius. E não somente isso, essa temperatura, juntamente com a falta d'água, causará a extinção da grande maioria dos seres vivos que nós encontramos aqui no planeta, associado, claro, à evasão da maioria dos gases que encontravam-se presos por conta justamente da existência da atmosfera. Bem, agora que introduzimos a vocês alguns pontos necessários para que haja vida nos planetas, vamos começar nesse segundo momento uma viagem, não somente à galáxia, mas ao universo, para coletar possíveis candidatos a planetas que assegurem vida em si. Bem, quem nunca viu nos filmes assim, tripulações humanas que chegam até os planetas e encontram formas de vida, flora, cursos d'água?
entre outras coisas. Embora não tenhamos ainda encontrado nenhuma forma de vida complexa, como as que eu acabei de comentar, aquelas que vemos em filmes, já conseguimos observar alguns planetas que eles são relativamente similares aos que nós temos, não somente com a Terra, mas no nosso sistema solar. Eles são os chamados exoplanetas. Exoplaneta é um termo que ele designa então aqueles que se encontram fora do nosso sistema e eles podem estar relacionados aos mais diversos tipos de planeta, gasosos, rochosos, entre outros. E até então, a NASA ela já conseguiu identificar cerca de 8.900 candidatos a exoplanetas, dos quais 5.000 já foram confirmados, e eles rodeiam cerca de 3.800 estrelas, centros dos seus respectivos sistemas solares. Como falado, os exoplanetas, então, eles podem se assimilar a diferentes tipos de planetas, mas na nossa imaginação a gente costuma associar intrinsecamente a que tem características em comum com a Terra. Isso acaba que limita um pouco a nossa visão sobre a busca de vidas, porque muitas vezes nosso imaginário ele acaba cegando a gente, buscando formas de vida semelhantes, em comum, né, aquelas que encontramos aqui. E a partir disso, nós conseguimos contemplar inúmeras características, fatores, condições para propiciar a vida em outros planetas, mas ainda não foi possível comprovar nada. E, bem, vocês devem estar se perguntando por que, então, da relutância de tantas pessoas na crença da existência de vida em outros planetas. Devido a isso, vamos intrigar vós ouvintes. Existem diversos planetas que vocês conseguem imaginar que eles se assemelham em muitos aspectos com o nosso, mas por mais próximo que ele seja do nosso, não seríamos capazes, por exemplo, de analisar e constatar a vida microscópica sem a possível coleta do seu solo. Tá, eu imagino que você já deve estar pensando onde a gente quer chegar, né? Ok, no caso de microscópio, de bactérias, não seria tão fácil de encontrar. Mas e quanto a uma vida já mais inteligente, assim? Bem, como podemos pensar, o nosso planeta Terra, ele tem algumas questões que são únicas em relação aos demais. Como, por exemplo, como afirma o astrofísico Jason Wright, a questão de emissão de raios infravermelhos através dos nossos aparelhos de telecomunicação. E se a gente consegue observar espectros infravermelho a dezenas de milhões de quilômetros de distância, então seria fácil até, por exemplo, de pensar num planeta que emitisse o mesmo comportamento, o mesmo padrão. Porém, até então, a gente observou já dezenas de milhares de galáxias e não foi possível constatar essa radiação artificial. Isso acaba entrando no que é conhecido como o paradoxo de Fermi. E isso é algo que segue em discussão até hoje, porque justamente num planeta tão comum como o nosso, ela foi concebida. E os pontos a serem relacionados, eles têm ainda uma discussão e para tentar chegar num acordo entre si. Caminhando lado a lado com o paradoxo de Fermi, nós temos talvez uma versão mais otimista, que seria a chamada equação de Drake. Ela é muito conhecida pelos estudiosos da área e ela é basicamente um valor para estimar a quantidade de planetas e civilizações extraterrestres que poderíamos ter contato. Ela é estimada através do produto de diversos fatores, como por exemplo a taxa de formação de planetas, o tempo que demora para uma civilização se estender, a quantidade de planetas que são viáveis para a vida, entre outros fatores. Dessa forma, o valor que nós obtemos é um valor que varia de 1 até 50 milhões de civilizações extraterrestres possíveis que poderíamos entrar em contato. Ou seja, a gente pode, ao mesmo tempo que poderia existir só uma, ao mesmo tempo existem 50 milhões. É um número realmente bem variável e acaba que, se você for pensar, é mais difícil você encontrar uma civilização extraterrestre do que ganhar na Mega Sena. Embora, acho que para a humanidade como um todo seria muito mais lucrativo, vantajoso descobrir que não estamos a sós do que uma simples Mega Sena. Infelizmente, a busca por outras vidas, principalmente inteligente, ainda é alvo de inúmeras dúvidas e lacunas que ainda devem ser solucionadas. Mas, com base no que comentamos aqui, você deve imaginar que não existe uma resposta comum, uma resposta simples. E por mais primitiva que seja o organismo, a forma de vida, ele é o resultado de uma soma de complexos fatores que não permitem que ela ocorra em qualquer canto do universo. Mas confesso que seria um pouco egoísta e até mesmo assustador pensar que nós seríamos os únicos seres pensantes em toda a extensão do universo. Bilhões de galáxias, trilhões de corpos planetários, acabam que as possibilidades permitem até, por exemplo, que exista um sistema solar idêntico ao nosso, mas é claro que não seria exatamente igual. Por exemplo, o Carl Sagan, em um trecho do seu livro Cosmos, ele cita, numa conversa que ele teve com um colega astrobiólogo, um exercício mental para imaginar formas de vida que não são tão corriqueiras a nós. E após essa discussão com o seu colega, ele chega a uma conclusão, né, uma hipótese, tá mais uma brincadeira, mas enfim, que seria uma forma de vida uma espécie de uma água viva, gigante, quilométrica, que ela poderia habitar planetas gasosos, assim, e ela satisfazeria todas as suas necessidades metabólicas através do consumo de particulados que estejam na sua atmosfera.
Da mesma forma que sua locomoção ela se daria pela diferença de densidade entre as massas de ar no planeta. Claro que uma forma de vida dessa, ela não existiu ou talvez nunca existirá em toda a nossa história do universo, mas é interessante de pensar que as formas de vida elas não se baseiam somente nas questões que são abordadas em filmes, em formas humanoides, formas que são palatáveis para o nosso público, e não há problema nenhum nisso, né? Todos nós gostamos das cenas de Star Wars, Star Trek, que elas abordam as mais diferentes raças alienígenas, mas sempre com uma familiaridade humanoide, assim. Mas foi só um exemplo, né, do Carl Sagan para ilustrar que nem sempre os fatores que levam à vida, eles acabam propiciando algo que seja similar ao nosso. Existem diversas outras condições que podem propiciar vidas que nunca antes pensadas para nós, não é mesmo? Acho que parte da questão já foi razoavelmente esclarecida, mas resta um questionamento. Quando? Exoplanetas em zonas habitáveis, eles são visados diariamente, e formações rochosas próximas às da Terra trazem um conforto pela busca pela vida. Mas ainda resta uma implicação prática, seria o tempo. Os feitos pela NASA, eles indicam que o exoplaneta na zona habitável mais próximo da Terra, ele chama-se Próxima Centauri B, que ele é um exoplaneta rochoso, com tamanho próximo da Terra até, e ele se encontra a cerca de 4 anos-luz, que seria uma viagem de aproximadamente 40 trilhões de quilômetros daqui. Para se ter uma ideia, esses astros podem ser chamados de vizinhos em escalas astronômicas, né? Mas, para efeito prático, a sonda Voyager, que foi lançada na década de 70, ela demoraria cerca de 20 mil anos até alcançar aquelas regiões. E se for pensar, por exemplo, em viagens espaciais, o nosso sistema atual ele não é nem capaz de mandar missões para fora do nosso sistema solar, quem dirá, então, para regiões além dele. Em ótimas condições futuras, viagens como essas possam ser possíveis, mas, se formos para pensar, o tempo que levaria seria equivalente a uma viagem no tempo até lá. Mas, quem sabe por enquanto, se nós ficarmos de olho no céu, um ET não passa para nos dar um oi. Gostou do vídeo? Então curte, se inscreva no canal e segue a gente nas redes sociais. Até a próxima!